Tá bom, queridos? Bom, queria te convidar a abrir lá no livro de Marcos. Deus, nós te agradecemos porque podemos ver o Senhor agindo aqui já nessa manhã de tantas maneiras. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se faz presente, é um Deus que quer ser encontrado, Deus. Por isso, nós pedimos que agora o Senhor se revele, Deus, através aqui da palavra, através do Teu Espírito Santo, o nosso coração vá se conectando, Deus, e percebendo as conexões que o Senhor vai mostrando aqui na palavra, e que possamos ver a Tua beleza, Deus, a beleza de Jesus, a beleza do Teu ministério, a beleza da obra que o Senhor faz em nós, através da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém? Bom, queridos, então vamos lá, Marcos 2. Nós falamos no último domingo sobre o início de Marcos e como Marcos ele já abre ali a história do livro dele, preparando o caminho de Jesus. De várias maneiras a gente foi vendo ali Marcos preparando quem era Jesus, nos apresentando quem era Jesus, contando inclusive a história do próprio João Batista, que é esse que preparou o caminho de Jesus. A gente foi percebendo como o caminho de Jesus, os fatores que iriam acontecer ao longo do ministério inteiro de Jesus já estão ali, as dicas ali do que Jesus vai enfrentar e do que ele tem a oferecer, já está ali no início de Marcos. O próprio rei está entre nós. O ministério de Jesus, passado esse primeiro capítulo, está a pleno vapor já está bombando, já está acontecendo. O livro de Marcos é um livro muito rápido, assim, ele te dá muita informação e muita ação. Então Jesus está sempre saindo de um movimento e fazendo outro, está sempre agindo. E o ministério de Jesus já começa a plenos pulmões ali, a todo vapor. Ele foi anunciado pelo Antigo Testamento inteiro, lembra, né? Milênios ali de história que foram semeando, apontando, direcionando, trazendo o foco, construindo também esse caminho. Ele precisava chegar na plenitude dos tempos, como depois Paulo vai falar. Ele foi apresentado por João Batista, que é esse último grande profeta, esse homem que resume, eu diria, todo o Antigo Testamento e é o bastião ali do Antigo Testamento, mas também serve como arauto do rei que está chegando. O rei chegou, finalmente está aqui, esse é o rei, o filho de Deus. Ele é batizado, então, por João Batista. No batismo de Jesus, ele é reconhecido pelo Pai, lembram daquilo, né? O céu se abre, o Pai lá do céu fala, né? Uma voz, eles escutam, né? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo unge ele ali, em forma de uma pomba, desce sobre Jesus, unge ele. Ele já é levado para o deserto, onde vive a tentação pelo próprio diabo ali, o diabo o tenta, ele passa 40 dias no deserto, para começar o seu ministério, passando talvez como um período parecido com o povo de Israel, que passou aqueles 40 anos no deserto. Ele vence a tentação e então começa a chamar os seus primeiros discípulos. Já enfrenta também os seus primeiros adversários. No primeiro capítulo, os demônios, os hipócritas, pecadores, como eu e você, doenças, os males. E nesse capítulo 2, Jesus começa a revelar claramente a sua missão. Ele diz: eu vim para chamar pecadores, e não os bons. Qual foi a maior festa que você já foi? Você é de ir em festa? Tem algum festeiro aí que gosta de festear, estar em festa e se divertir? Eu já fui em algumas festas grandes, assim, eu gosto de festa, eu acho legal a festa, aquela movimentação toda. O nosso casamento, inclusive, tinha uns 500 convidados, assim, então uma festa, imagina, enorme, assim, claro, pastor de igreja, tinha que chamar a igreja inteira, né? Só a igreja era umas 300 pessoas, assim. Eu falei, não, vamos chamar todo mundo, eu gosto de festa grande. Bom, a gente tem aqui em Santa Cruz a terceira maior Oktoberfest do mundo, é isso, né? Esse é o título, né, do Oktober. Uma festaça. Eu já tive a oportunidade de estar nessa última e que coisa linda, né? Como a cidade inteira abraça, e isso é legal mesmo. Não, isso aqui é uma coisa nossa. E aí todo mundo, e as roupas, né? Fritz e Frida, e todo mundo vai para a avenida lá. A festa, festas grandes. Mas eu participei uma vez de uma festa que talvez foi uma das festas assim com grande significado que eu já participei.
De todas essas, e talvez o casamento é a que mais significa para nós, claro, mas eu lembro que, na época da pandemia, eu estava trabalhando num hospital que era o hospital de referência na nossa região, no fim das contas, acabou sendo o maior hospital com mais leitos do hemisfério sul para Covid. O Hospital do Rocio, lá na Grande Curitiba. Um negócio imenso, assim, gigante. Eu fui designado para estar lá, ajudando no processo, na parte espiritual da coisa, né, ajudando em tudo ali. Eu estava diretamente na UTI, todos os dias lá, ajudando, trazendo algum tipo de apoio espiritual para os pacientes também, especialmente para os profissionais de saúde. E, no começo, vocês lembram, né, a gente vai ser marcado para sempre, né, a geração que viveu a pandemia, né. Foi algo assim, a gente estava aprendendo a lidar e as máscaras e tudo isso. E no meio desse processo, eu lembro que para eu entrar no hospital levava uns bons minutos, assim, todas as roupas, né, que tu tinha que colocar, e passando por estágios de limpeza e tal, até chegar lá na UTI, onde estava todo mundo muito perto de morrer mesmo, né, um ambiente de caos. E lá, quando alguém saía da UTI e era curado, dava o diagnóstico de estar livre da Covid, a gente tentava fazer o quê? Uma festa. Porque as pessoas estavam morrendo aos montes naquela época, era algo muito grave. Então, quando alguém ia para a UTI, você lembra disso? Se a pessoa foi para a UTI, foi entubada, o praxe era, a gente chama os familiares, tem um momento ali, porque pode ser que seja a despedida dessa pessoa, porque ela foi entubada. E aí é uma questão de, né, ficar medindo oxigênio. Vocês lembram de tudo isso? Era algo muito tenso. Quando alguém saía da UTI e estava curado, era uma festa gigante. E a gente levava violão, violino, caixa de bateria, um monte de coisa, para tentar fazer uma festa. E era tudo meio à distância, assim, os parentes ainda estavam lá. Mas todos os enfermeiros, os médicos, a gente fazia aquele corredor. Vocês devem ter visto muito esses vídeos em hospital, né? Era muito comum. E eu era o cara que puxava essas festas. E eu lembro de uma vez que também a gente estava celebrando uma dezena de pessoas que tinham sido curadas e estavam lá, né, na cadeira de roda, mas já assim celebrando e tudo. Ah, que coisa linda, isso no meio da UTI lá. E aí passou alguns médicos, enfermeiros assim, gente, abre, por favor, com um corpo, só assim. Tinha uma pessoa que estava ali no UTI e tinha morrido e precisava ir para outro lugar. Eu lembro que aquilo no meio da festa, sabe, na música assim, te agradeço por... Calma, só. Passa a pessoa assim, cara. Esse contraste, assim, eu nunca vou esquecer. A sensação de urgência, por um lado, de trabalho que aqueles homens e mulheres estavam tendo ali. Isso aqui eu tenho que resolver, isso aqui é um trabalho, não dá para ficar chorando toda hora, se alegrando toda hora, mas de dor que esses familiares iam sentir, de alegria que os outros familiares estavam vendo ali, e uma alegria que cresceu por ver. Olha, do lado aqui, a gente parou a festa por causa disso. Quanto maior o motivo que a gente tem para celebrar, maior é a festa. Ela ganha significado, peso para nós, maior a festa. O meu objetivo nessa manhã é a gente possa celebrar a cura e o perdão de Jesus em nossas vidas. Amém? Bom, Marcos 2, vou te lembrar só dessa dinâmica que eu vou fazer. Eu vou ir olhando ali, versículo a versículo, e eu estou indo para um lugar, mas ao longo do caminho eu vou ir parando, explicando uma outra coisa. Mas, se você quiser, né, um olhar mais calmo, mais profundo sobre as coisas, aí eu te convido a falar com alguém da igreja, mais experiente, viver no discipulado, participar dos pequenos grupos, né, das células, dos GTs. Ali a gente tem mais tempo para, com calma, destrinchar, olhar cada texto ali. Não se prenda aqui, tá? A gente vai avançando. Bom, dias depois, versículo 1, né? Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. A partir desse momento aqui, da virada do capítulo 1 para o capítulo 2, Jesus já havia feito tantos milagres que ele não conseguia chegar mais em algum lugar e não ser notado, não ter uma multidão seguindo ele. Jesus já tinha feito esse estardalhaço ali, já tinha chamado a atenção a ponto de onde ele caminhasse, constantemente uma multidão ia acompanhando ele. No final do capítulo 1 ali, a gente foi olhando várias curas, né? Ele tem aquela libertação daquela pessoa endemoniada, mas aí ele cura a sogra de Pedro. Aí depois eles passam a tarde inteira trazendo todos os doentes daquela cidade lá para perto de Jesus, todo tipo de enfermidades.
Jesus cura ainda um leproso, encosta nele, purifica, um milagre que deve ter feito muito barulho, porque um leproso era aquele tipo de doença que a pessoa está fadada à morte e ao ostracismo, ela não tem mais como se reunir à sociedade. Jesus vai lá, toca nesse leproso, cura ele, e no final do capítulo 1, no versículo 45, diz: mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar o evangelho, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso ele permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Jesus já estava nesse momento que as pessoas... Marcos é muito rápido, né? No primeiro capítulo ele já apresenta esse Jesus que agora todo mundo vem ao encontro dele. Carentes, doentes, curiosos, culpados, empolgados, emocionados, críticos, apaixonados, traidores. Ali na multidão tinha gente de todo jeito, de todo tipo. Diferentes pessoas com diferentes motivações, diferentes objetivos, buscavam estar perto de Jesus. A Bíblia fala que muitos queriam estar ali perto dele, mas talvez uma minoria dessas pessoas estivesse realmente interessada em estar com Jesus, se tornar discípulo dele e obedecer o que ele estava falando. A verdade é que até hoje, muitos vêm até Jesus, chegam até a ideia de Jesus, se aproximam da igreja de Jesus, mas poucos se aproximam o suficiente de Jesus para poder ouvir a sua voz e obedecê-lo de fato. Poucos são aqueles que estão ali interessados no que Jesus realmente está dizendo. Na semana passada a gente teve alguém que entrou aqui, né, o Giovanni, a gente orou por ele, oramos depois, ao longo da semana, temos orado para que Deus encontre ele, tenha encontrado aqui, marque ele, resgate ele, atraia, né, o Giovanni para estar perto dele, de Jesus. Ele entrou aqui porque, sei lá, ouviu um barulho, tava música, ele conhece o lugar, isso aqui já foi o lugar para outras coisas, será que está tendo uma festa aí? O Márcio, ao longo da semana, contou para a gente um pouquinho como é que foi o diálogo deles ali, muito interessante, como sempre, o Márcio não deixou ele passar batido, né? Já foi lá e amou ele. E ele entrou aqui, assim, as pessoas vêm até Jesus. Elas não, às vezes por motivos diferentes, como o Giovanni, que entrou aqui, ele não saiu de casa, hoje eu queria escutar um pouquinho mais sobre Jesus. Então, as pessoas vão chegando, parece, Jesus vai fazendo barulho, elas vão chegando. Eu lembro uma vez lá em casa, a gente estava com uma reunião da equipe, o Tércio tinha vindo de Porto Alegre também, então estava assim, sei lá, uns 6 casais adultos, mais todas as nossas crianças, né? Eu tenho 4, o Felipe tem 2, o Márcio tem mais 2, todo mundo lá. E aí, estava uma bagunça, na minha casa não é muito grande, né? Então, em algum momento a gente estava comendo melancia, contei isso já, né? E aí eu vi uma criança que me pediu mais uma melancia, alguma coisa assim, que eu falei, não, mas ela não é, eu não conheço essa criança. Quem é essa criança? A nossa casa estava com tanto barulho, estava tanta coisa acontecendo, e melancia, e as crianças correndo, que chegou uma criança ali, da rua, amiga das nossas crianças. As pessoas, elas vão sendo atraídas pelo movimento. É isso que eu quero te lembrar. As pessoas, elas vão... E os movimentos religiosos também acontecem. Legendários. Desperta Débora, né? Coisas que são muito perto de nós aqui. Os retiros, os eventos especiais, os cursos diferentes. Tudo isso vai atraindo as pessoas. Eu quero participar, eu quero estar junto, eu quero ver o que está acontecendo, eu quero conhecer isso. Ou motivações ainda diferentes. Seja a masculinidade, né? Eu quero participar disso e subir a montanha, pensando nos legendários, né? Ou seja, eu quero o fogo do Espírito, eu quero, lá, parece que tem uma pimentinha, alguma coisa, eu quero um movimento mais agitado, eu quero ver os milagres, o que eu quero é ver as curas de Deus, eu só quero consolo, eu quero participar desse grupo aqui, ou desse retiro, desse movimento, ou de uma celebração diferente que possa restaurar o meu casamento, possa libertar o meu filho, um lugar que possa me dar amizade só. Eu quero ter um grupo que seja os meus amigos, eu estou sozinho, e talvez participar da igreja, participar de alguma coisa, possa me dar amizade, atenção, eu quero falar e as pessoas me escutam, eu não sou conhecido, as pessoas não me respeitam, e talvez lá, se eu tiver tal ministério, se eu fizer tal coisa, se eu abrir uma célula, se eu abrir se eu fizer um discipulado, se eu participar dos legendários, qualquer coisa, a gente vai botando, ou talvez por poder mesmo, lá, talvez eu consiga manipular alguém, eu consiga controlar melhor o meu casamento, os meus filhos, outras pessoas. A realidade que eu quero te trazer luz é que as pessoas vêm até Jesus de
diversas maneiras e por diversos motivos diferentes, mas a maioria das pessoas não procura Jesus por querer realmente conhecê-lo e obedecê-lo, estar com ele. O caminho é estreito. O que você procura quando você se aproxima de Jesus? O que faz você, o que tem feito você participar de uma igreja, de um pequeno grupo, da célula, do discipulado, dos movimentos que você participou e tem participado? Por que você está aqui hoje? E assim, no tom mais amistoso do mundo, eu amo que a gente está aqui, né? Não quero, por que você veio? Não, eu quero te fazer pensar, por quê? Pensa, por que você veio aqui nessa manhã? O que te motiva, de fato, a buscar Jesus? Nós temos uma multidão que segue Jesus. Seguir Jesus, muitos vão até Jesus. Versículo 3, trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Essa é uma das cenas mais marcantes para mim do Novo Testamento. Pensa, essa multidão que estava acompanhando Jesus. Agora, onde Jesus vai, tem uma multidão. E ele estava numa casa, anunciando ali, pregando a palavra. E tinha uma multidão. Pessoas estavam ali e não permitiam que novas pessoas chegassem. Mas aqui tinha um paralítico que não ia conseguir chegar até Jesus nunca, mesmo que tivesse só Jesus e ele. Ele estava paralisado, ele não conseguia se mexer. E aí amigos vão lá, botam ele numa maca, 4 amigos, imagino aquele cenário meio futebol, assim, né? Os caras saindo do futebol com a maquinha, assim. Cara, vamos chegar até Jesus. Aí vai chegando perto ali, e não é a casa lá de Pedro, sei lá, de Marcos. Cara, tá muito cheio, não tem como, mas vamos chegando. Gente, tem que sair, eles vão tentando chegar. Licença, a gente tem que levar até Jesus. E aí eu já começo, não, aqui já não dá mais, já está apertado. Já estão tentando ouvir, aí chega lá, não tem como chegar. Eu imagino que eles devem, sei lá, ter subido em outra casa, as casas eram tudo apertadinhas, assim, tudo juntinhas, subido em outra casa, passado de uma casa para outra pelo telhado, sabe aquele cenário assim, mais absurdo possível, com o amigo quase caindo, vai, e todo mundo, aquele alvoroço, uma multidão, não conseguia chegar perto ali. Até que eles chegam a essa casa aqui, o que vão fazer? Começa a tirar o telhado. Tirar o telhado, tirar ali, aquilo era barro, com palha, com madeira, tudo vai abrindo, aquele barulho, caindo umas coisas assim, né? O que está acontecendo aí? Como é que começa a descer por corda? A Bíblia não é muito específica, os 3 evangelhos contam, né, os 3 primeiros evangelhos, eles dão só esses detalhes, eles não contam uma palavra dos amigos e do paralítico, ninguém fala nada, só conta a situação, e aí a nossa imaginação parece que brilha nessa hora. Eu, pelo menos, fico pensando o que poderia estar acontecendo. E aí, desce ali, Jesus, não, claro, pode descer aqui, os amigos lá em cima, o paralítico ali. Cara, que cenário. O desprendimento de vergonha que eles tinham que ter era alto. Para começar a fazer todo isso. O amor que eles tinham pelo paralítico também. Eles eram amigos de verdade dessa pessoa, eles estavam empenhados, interessados em fazer essa pessoa chegar até Jesus. E aí já a dificuldade começou a ser pequena para eles, não, vamos atravessar o problema que precisar. A vergonha do paralítico em ser ajudado, ser levado, talvez já estava bem baixa ao longo dos anos, né? Ele foi perdendo essa vergonha porque a vida foi o humilhando, mas os amigos também, não, vamos fazer isso, e vai dar Eles estavam realmente interessados em levar esse homem até Jesus. E, óbvio, quando eu olho essa história, eu penso, por que a igreja não são esses amigos? Por que nós, às vezes, não estamos tão interessados? Por que a gente não tem carregado, botado uma maca e se esforçado para trazer pessoas para perto de Jesus? E eu penso que 3 alternativas podem passar pela nossa cabeça. A primeira é que nós não cremos que Jesus, de fato, possa mudar a vida de alguém. Não pode. E aí, não adianta eu levar. Porque o meu empenho talvez vai ser em vão, porque Jesus talvez não vai curar a vida dessa pessoa. Outra alternativa é que eu acho que a pessoa não está doente. Não tem por que levar os meus amigos, vizinhos, filhos, parentes, até Jesus. Eu até creio que ele possa curar as pessoas, mas os meus vizinhos, amigos, filhos, parentes,
não estão tão doentes assim a ponto de eu precisar levar eles para Jesus. Ou não, eu creio que Jesus é poderoso para curar, eu até acho que eles precisam de Jesus, mas eu não me importo o suficiente. Por que a gente faz isso? O que impede a gente de fato amar as pessoas e levar elas até Jesus? Eu estou num dilema interno lá em casa, que eu me mudei para cá há alguns meses, vocês sabem disso, e no nosso coração foi muito forte assim, o desejo de olhar para a nossa rua primeiro, porque eu não conheço Santa Cruz. Os irmãos aqui talvez já tenham seus trabalhos, suas famílias, suas vidas aqui, já estão conectados, às vezes é mais fácil. Eu tenho essa pessoa que eu conheço, esse parente, esse colega de trabalho, são essas as pessoas que eu queria levar até Jesus, mas nós não conhecemos ninguém. Então, bom, vou começar com os nossos vizinhos. Então foi muito forte para nós a sensação e a convicção, um senso de responsabilidade de apresentar Jesus para os nossos vizinhos. Escutar se eles conhecem Jesus e, se não, pegar, botar eles numa maca e levar eles até Jesus. Porque eu creio que eles estão doentes, precisam de Jesus, como todos nós. E aí, como é que eu faço isso? Eu mando um WhatsApp, falo assim, domingo tem culto lá na igreja. Não é isso que eu acredito. Eu entrego uma Bíblia por baixo da porta, e aí essa tensão a gente está vivendo lá em casa. Como que eu me aproximo deles para levar eles até Jesus? Eu acho que eles precisam me conhecer primeiro. Eu acho que eu preciso ser um amigo para eles. Eu acho que eles precisam vir aqui para casa. Então o nosso primeira ideia foi chamá-los para ir lá em casa, jantar. E isso, eu já estou mais de 6 meses aqui em Santa Cruz, né? Então é isso que eu vou fazer, E aí não faço. Vai passando uma semana, mas essa semana, eu vou chamar eles para jantar aqui, com chimarrão, e não faço. Como é que pode? E aí eu me peguei pensando, peraí, será que eu não acredito que Jesus possa mudar a vida das pessoas? Não, acredito. Será que eu acho que as pessoas não precisam do poder, da cura, do perdão de Jesus? Não, claro que precisam. Eu acho que eu que não estou amando o suficiente. Eu estou insensível ao que está acontecendo, no fim das contas. Eu estou preguiçoso, eu estou achando desculpas. E enquanto eu escrevi isso aqui, eu falei, não, eu não posso chegar domingo lá, sem ter falado com esses caras. E aí falei com o meu vizinho do lado esquerdo, assim, falei, Rodrigão, cara, querem jantar aqui, sexta-feira que vem, aqui em casa? Claro, sim, fechou. Tão fácil, né? Por que eu estava com essa... Claro, sim, está fechado, sexta-feira que vem. Por quê? Por quê, né? Quem é um amigo que está paralisado aí, que você lembra, que você sabe que precisa de Jesus e você não tem levado? Quem é? O pai, filho, parente, esposo, um vizinho, como é o meu caso, um colega de trabalho? Quem são as pessoas que talvez você está insensível, tá preguiçoso? O que você vai fazer a respeito disso? Esses amigos levaram Jesus até a casa que Jesus estava, e eu acho isso poético até, porque Jesus não estava no templo, Jesus não estava num prédio religioso e nada disso, Jesus estava numa casa ali. E às vezes o lugar mais fácil para a gente levar as pessoas até Jesus é na nossa casa. Abrir a casa, convidar, tem aqui um café, um chá, um chimarrão, qualquer coisa. Vem cá. Chame pessoas para a sua casa. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui, para mim, tem uma ironia da situação em si, porque eles fazem todo esse esforço, tá? Eu já narrei para vocês aqui, da melhor forma que eu pude, pintar na mente de vocês o que está na minha, esse esforço que os amigos fizeram para baixar esse paralítico até os pés de Jesus, ali no meio daquela multidão, talvez milhares de pessoas, não sei, baixaram ali. E aí Jesus olhou tudo aquilo e falou, não, claro, eu vou ajudar, óbvio. Cara, que empenho, né? Gente, que coisa linda isso aqui, que pessoas que querem ajudar, que fé tremenda dessas pessoas, eu vou te ajudar. Você tem os seus pecados perdoados. Está livre, você está perdoado. Está resolvida a tua situação. Imagina as pessoas olhando, os amigos, não, Jesus, não que isso não seja legal, mas tu não está entendendo, né? Seus pecados são perdoados, está resolvida a tua situação, meu filho. Vai, tá tudo bem com você. Às vezes, a gente vai até Jesus buscando a solução para os nossos problemas e Jesus resolve outro problema.
Já percebeu isso? Já aconteceu isso com você? Você pede, Jesus resolve isso para mim, resolve isso. Jesus vai lá e resolve outra coisa. Ele, antes de resolver esse problema, ou até ao invés de resolver, ele resolve um problema maior. Porque Jesus sabe melhor que nós quais são os nossos problemas. Jesus sabia que se esse homem nunca mais andasse, era um problema. Mas não era o maior problema da vida desse homem. Jesus sabe os nossos maiores problemas. E Ele está disposto a resolver esses problemas. Além disso, Jesus vai resolver os problemas que mais o glorifiquem. Isso aqui é algo importante de a gente aprender também. Quando nós buscamos Jesus e buscamos ações extraordinárias, poderosas, sobrenaturais de Deus, e Ele faz essas coisas, nós precisamos ter a noção de que Deus age antes, em prol da sua própria glória. Todos os milagres de Jesus, eles apontavam para a cruz, antes de qualquer coisa. Jesus, presta bem atenção aqui, vai resolver todos os nossos problemas, sim ou não? Alguém tem essa resposta? Estou vendo uns olhares desesperançosos, deixa eu cravar para vocês. Sim, vai resolver, glórias a Deus por isso. Quem me livrará do corpo dessa morte? É Jesus. Ele vai resolver todos os nossos problemas, em algum momento. Talvez não vai ser já, talvez não vai ser aqui, talvez não vai ser hoje, mas Ele vai resolver. Mas sempre que Jesus operar um milagre, agir, saiba disso, Ele está testemunhando para a própria glória dEle, expandindo o reino, anunciando a palavra. Alguns escribas, líderes religiosos, da época, estavam ali sentados e pensavam em seu coração, como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é o próprio Deus? E perceba, a lógica deles estava correta. O que eles estavam pensando? Pensando, Ele está perdoando pecados? É impossível alguém perdoar pecados. Porque quando nós falamos, não, os seus pecados estão perdoados e tal, a gente quer falar isso em nome de Deus, claro, mas a gente não tem poder para perdoar pecados. Se o Felipe der um tapa no mano, eu não posso chegar lá no mano e falar, Felipe, desculpa, deixa eu refazer a história. O Felipe ofendeu o mano e deu um tapa nele. Eu não posso falar para o Felipe assim, Felipe, cara, feio o que você fez, mas tu está perdoado. Eu não tenho nada a ver com a história. O humano tem que fazer isso, porque o ofendido pelo pecado é humano. Você sabe disso. Quando alguém te ofende, você não quer ouvir as pessoas. Você quer que a pessoa venha e reconheça que ela está errada e você pode perdoar ela. Todas as nossas ofensas, antes de qualquer coisa que a gente possa ter com as pessoas, a gente faz elas para Deus. Porque Deus é o nosso Criador, Deus é santo. Deus é quem nos deu a ordem, sede santos. Deus é quem nos criou com o objetivo e nós nos rebelamos a Ele. O único que de fato poderia perdoar essas pessoas, e esse paralítico, era Jesus. Eles sabem disso. E quando Jesus perdoa os pecados daquele homem, ele estava afirmando ser o próprio Deus. Sim, eu sou Deus. Eu sou o único que pode perdoar pecados e por isso você está perdoado. O versículo 8 diz assim, Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Percebe que eles nem tinham falado nada. Jesus ele vai demonstrar que ele é Deus perdoando, mas ele já enfia uma espada no coração deles, falando assim, eu sei o que vocês estão pensando. Está todo mundo quieto aqui, só eu estou falando, era o caso de Jesus, só Jesus estava falando. E Jesus é como se eles estivessem falando alto para Jesus, ele estava ali conversando com aquelas pessoas, no Espírito de Jesus ele escutava todos os pensamentos, ele falou, ei, eu sei o que vocês estão pensando. Eu sei o que vocês estão pensando, por que vocês estão pensando essas coisas no seu coração? Eu já imagino o frio correndo pela espinha, assim, como ele sabe o que eu estou pensando? E aí Jesus responde, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande? O que é mais fácil dizer? Essa pergunta de Jesus ela é ótima. Vocês estão achando que eu não posso perdoar pecados, porque só Deus pode perdoar pecados. E é verdade, é impossível alguém perdoar pecados se não for Deus. Mas o que é mais fácil, eu falar isso ou eu mandar esse cara se levantar, um paralítico se levantar? O que é mais fácil? Eu te digo, nada. As duas coisas são impossíveis. Só Deus pode fazer as duas coisas. E Jesus coloca essa pergunta para eles e eles... Não está dizendo que
tu vai mandar esse cara se levantar e andar. Porque isso é impossível. Jesus está falando, sim, mas a outra coisa também é impossível. Eu perdoar pecados, eu faço isso porque eu sou Deus, e só eu posso fazer isso. Mas eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus, mandando essa pessoa se levantar. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Eu não vou entrar aqui nessa questão do Filho do Homem, é um título do Antigo Testamento também que aponta para Jesus ser esse Salvador de Israel aqui. Mas Jesus várias vezes se chama como Filho do Homem, aponta para a humanidade dele também, né? Eu sou um filho de homem, assim. Mas ele vai lá e disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ó, vem comigo aqui. Primeiro Marcos tinha anunciado que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Aí João Batista vai e anuncia, ó, esse é o homem que eu não sou nem digno de tirar as sandálias. Ele é o Cordeiro de Deus que a gente estava esperando. Aí o próprio céu se abre e diz, esse é meu filho, o Espírito Santo desce sobre ele. Aí os demônios reconhecem que Jesus era Deus. Você tem poder para nos destruir. Eles estavam com medo ali e afirmam que Jesus era o próprio Deus. Agora o próprio Jesus faz questão de garantir que todos ali sejam confrontados com essa verdade. Eu sou o próprio Deus. Jesus afirma isso, como profetizado lá pelo anjo que falou com Maria, Emanuel, Deus conosco. Jesus é esse Deus ali entre as pessoas. E quando ele diz isso para o paralítico, ó, levanta e anda, pega a tua maca e vai. Eu imagino a tensão no ar. Dava para pegar na mão, eu imagino a tensão, assim, o clima que foi. Porque eles não tinham falado nada, nem os paralíticos, ou o paralítico, nem os amigos, nem os escribas, ninguém tinha falado nada, só um homem desceu. Jesus perdoa ele, os pecados dele. Perdoa os pecados, aquele burburinho. Aí ele fala, eu sei o que vocês estão pensando, que eu não posso perdoar pecados. Eu vou mostrar que eu tenho poder tanto para perdoar pecados, quanto para levantar esse homem daqui. Levanta e anda. Não aconteceu nada ainda, só aquela tensão. E aí esse homem levanta, pega a sua maca e vai embora. Uau! Imagina essa atmosfera ali, imagina o mover de Deus naquele lugar. Pessoas chorando, eu imagino. Meu Deus, cara, que milagre que aconteceu aqui. Pessoas atônitas, os fariseus, os escribas ali. O que aconteceu? É tão bom estar nesses lugares. Uma das melhores coisas do mundo é você estar no meio da ação de Deus. Toda terça a gente tem reuniões lá em casa para falar da igreja e planejar, e olhar para frente, olhar para trás e se edificar. E parte do que a gente faz é sempre celebrar junto. E aí, como é que foi? Como é que está acontecendo aí? Quem conta aí uma boa para nós? O que vocês estão vivendo aí? Eu tenho uma boa, eu fui lá nos Resende na sexta, depois eu conto. A gente se reúne para falar, cara, Deus está agindo aqui nesse lugar. É incrível o que Deus está fazendo aqui. Você tem participado desses lugares? Você está nessas casas, igual eles estavam aqui, que do nada Jesus faz coisas. Você tem vivido isso? Ou você talvez tenha sido aqueles que ficam duvidando, né? Que ficam pensando, não sei se é bem assim, não sei se é tudo isso que Jesus é, o que diz que está acontecendo nesse lugar. Nós somos desafiados a viver essa festa aqui, esse movimento que acontece na casa, que aconteceu na casa dessa pessoa aí que veio o paralítico. E o maior motivo, a maior motivação é sempre que Deus está interessado em salvar, em levantar pessoas da sua paralisia e mandar elas viverem a vida delas. Serem autônomas, serem independentes, serem felizes, serem salvas, serem perdoadas. Lembra o que significa o próprio nome de Jesus? Yahvé salva. O Yahvé é o nome de Deus, né? Do Antigo Testamento. Deus salva. Isso significa o nome de Jesus. Eu estou aqui para salvar. Você já foi curado por Deus? Fisicamente, espiritualmente? Você já viveu esses movimentos? Você já viu perto de você? Você tem visto isso? Você tem participado? Bom, avançando. De novo, Jesus foi para junto do mar, versículo 13. Para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele. De novo, a multidão não largava Jesus. Ainda mais depois do que aconteceu, talvez esse cara é o próprio Deus.
E ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. E Levi se levantou e o seguiu. Bom, quem é Levi? Levi é Mateus, é outro nome dele. Nos outros evangelhos a gente vai ver que é Mateus, um dos 12 apóstolos, o autor do livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento que a gente tem. Esse é o Levi, o apóstolo Levi, que vai levar a história do cristianismo aí para frente. Mas antes disso, ele era um coletor de impostos, ou publicano, como está escrito aqui. E o coletor de impostos, ele, talvez você já saiba disso, mas eu quero reforçar aqui, e para aqueles que não saibam, sempre que você olhar na Bíblia e ver publicano, ou coletor de impostos, algo relacionado a isso, para aquela população local lá, para os judeus que estavam ali, esse era um dos piores empregos possíveis, mais odiados. Porque um coletor de impostos era alguém tirado do próprio povo, um judeu que foi ou por força ou por ganância, comprado ali do próprio povo, para coletar dinheiro dos compatriotas dele e mandar para Roma. Tudo que eles não queriam era continuar financiando um império que os assolava. Eles eram dominados por Roma. Roma mandava, matava, fazia o que queria. Há bons anos tinha conquistado já o povo de Israel. E tudo que eles não queriam era pagar dinheiro para esse império que os assolava ali. Agora, pegar um irmão nosso, alguém que cresceu com a gente, e ver esse cara virar a casaca, ir lá, sentar, botar uma roupinha de burocrata e agora cobrar o nosso dinheiro, ser sustentado com o dinheiro a mais que ele pega de nós, e a gente não tem o que fazer, porque se a gente não der, a gente é preso, tem soldados e tudo, a gente está obrigado a fazer isso. Então, os publicanos, os coletores de impostos, eles eram odiados pelo próprio povo. Eles eram colocados assim naquele lugar, não, esse aqui é o pior tipo de gente que tem. Esse era Levi. E Jesus estava andando ali e ele chama Levi, fala: vem, me segue. Agora perceba, depois que ele chamou 4 pescadores, homens simples, tá? Homens que viviam ali do seu trabalho de pesca diário, agora ele chama, entre aspas, um servidor público, alguém aqui, alguém alto, da elite daquela comunidade menor ali, que estava envolvido no pior trabalho, no trabalho mais corrupto possível ali daquela região, que era odiado pelo seu povo. Homens simples que deviam se matar para pagar imposto e um homem que cobrava esses impostos deles. Pensei que a gente poderia fazer uma analogia hoje em dia, talvez um cara do agro, um fazendeiro, alguém do agro, conectado com o agro, com um ambientalista. As pessoas falam, não dá, as pessoas elas não funcionam juntas assim. Um empresário, alguém que gosta, usa roupa, um Faria Limer, como a gente brinca, ou um sindicalista, um cara que está lutando e curte e tudo. Cara, não vai dar certo essa equipe aqui. Jesus começa o seu grupo de discipulado ali, juntando pessoas bem diferentes umas das outras. Uma palavra que foi sequestrada, raptada pelos progressistas e pelo esse movimento de esquerda, hoje em dia, e que é o que Jesus está fazendo aqui, é diversidade. Deus ama a diversidade. A gente foi assaltado, essa palavra foi roubada de nós, e as pessoas têm falado isso como se fosse algo ruim agora. Mas Deus quer alcançar pessoas de todo o povo, toda a língua, toda a nação. Ele quer juntar um bando de pescador com um cobrador de impostos desses caras aqui. Deus ama essa diversidade. E Jesus chama Levi para segui-lo. E no versículo 15 diz: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos, ou seja, mais coletores de impostos, e pecadores. Porque estes eram muitos, e também o seguiam. Mais uma vez, Jesus está numa casa cheia de gente. Dessa vez, era uma festa. Jesus foi chamado para uma festa. Quando Jesus chama Levi, um dos homens mais odiados daquela comunidade local ali, uma das pessoas que era mais aversa, assim, a gente não quer estar perto desse cara. Para nós seria bom que ele morresse até, porque ele só traz dano financeiro para nós. Quando Jesus chama esse homem, e esse homem é amado por Jesus e agora faz parte dos discípulos de Jesus, o que acontece é que os amigos desse homem percebem que há esperança para eles também. Não, peraí, se Levi, o nosso amigo que está aqui entre nós, que é um odiado dos irmãos dele, que é considerado um dos piores pecadores, foi alcançado por Jesus, por que eu não posso ser também?
Eu vou lá ouvir falar o que Jesus tem. E aí Levi dá uma festa, a festa de Levi. Chama os amigos dele, chama Jesus, e imagina a alegria dele. Se eu posso estar aqui, eu vou chamar os meus amigos ruins, sujos, pecadores também. Essa palavra pecadores, porque assim, todo mundo é pecador, né? Mas quando eles colocam pecadores, eles estão olhando um tipo de pecado pior. Isso aqui tem a ver com sexualidade deturpada, tem a ver com corrupção, com roubo, com aquelas pessoas assim que, não, todo mundo é pecador e tal, mas aqui a gente está falando de uns pecados piores na mente daquelas pessoas. Não, tem os piores, tem os publicanos e os pecadores. Sabe o que eu estou falando, né? Era esse olhar que eles tinham. E assim, Jesus acaba se vendo numa festa cheia de pessoas de má reputação. Está aqui, quando ele viu, Levi, legal, boa festa, e só a nata, para ser irônico, das pessoas. Mateus sabe que lá na sua casa é o lugar mais propício para ele apresentar Jesus para essas pessoas. Ele sabe, não adianta ele ficar, vem cá, Jesus está lá em casa, vem cá. Você tem participado disso? A tua casa tem servido de lugar de refúgio para os piores da sociedade? Quem são os piores da sociedade? Os escribas dos fariseus, versículo 16, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e com os pecadores? Se Marcos ele já tinha feito questão de apontar que a postura de Jesus era polêmica, ele estava com um grupo meio estranho, Marcos já tinha botado isso, ele foi jantar com os publicanos e pecadores. Quando ele traz a opinião dos líderes religiosos da época, ele crava isso. O que Jesus estava fazendo era inaceitável aos olhos deles. Isso gerou um repúdio, uma revolta, um nojo, eu diria até, dos considerados mais santos, que estavam ali perto o suficiente para ver isso tudo. Percebe? Eles não ouviram falar. Eles até foram lá, estavam pertinho, viram, podiam estar celebrando até, mas não. Eles só estavam se perguntando, como é que Jesus está comendo com esse tipo de gente? Como é difícil para nós aceitarmos que Jesus senta, ceia, celebra uma festa com pessoas ruins, pessoas erradas, pessoas más. Quem são as pessoas ruins? Quando eu falo isso, quem que vem na tua cabeça? Tenho certeza que não são os publicanos, os pecadores, porque isso era para a época deles. Mas quando eu falo aqui em 2025, Jesus estava com as piores pessoas possível. Quem que são essas pessoas? O que vem na tua cabeça? Políticos, militantes de esquerda, talvez? Não dá. As pessoas não têm como. Trans, homossexuais, toda a comunidade LGBTQI vai. Não, até aqui, essas pessoas não dá, gente, não dá para sentar, chamar a mesa, não dá. Ou bem o outro lado. Não, esse é um ditador, é uns golpista, não, isso aí não tem como, sentar com, isso aí não dá, não são nem gente. É os velhos, talvez, os velhos fofoqueiros, só pensam em conspiração, não dá para levar esse tipo de gente a sério, ou são os jovens. Essa juventude está perdida, é só ChatGPT, é só videogame, é só YouTube. Isso aí, cara, é ruim. Esses jovens irresponsáveis não são os que não trabalham, são os preguiçosos. Não, gente que não senta, gente preguiçosa, descompromissada, que não está a fim de trabalhar. Ou os extravagantes. Aquela mulher fala alto demais. Extravagante, ou boêmio, bebe muito, gosta de... exagera, não, esse tipo de pecador, de publicano assim, os críticos, essa pessoa está sempre ácida, sempre dura, eu não vou me relacionar com ela, parece que sempre que eu estou lá para tomar a bordoada, quem são os pecadores? Quem na tua cabeça, eu sei o que vem na minha, o que vem, de toda uma lista de pecados que para nós é pior, não, esses são os publicanos, esses aí são os pecadores de verdade. Quem seriam essas pessoas que você teria dificuldade de sentar e jantar com elas? De chamar para sua casa? Quem são as pessoas que o teu moralismo não suporta, não aguenta? Isso aqui passou para mim. O que é você sem mim, Martin? Até onde você iria? Que festa você daria sem mim?
Até onde você iria sem mim? Quer tentar seguir sem mim, sem a minha presença, um pouquinho aí para ver até onde você vai? Quer? Vamos lá. Eles são ruins, né? Bom, tendo ouvido isso, versículo 17, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus ele traz dois ensinamentos muito poderosos nessa festa aqui, lá na casa de Levi. Nessa festa, no meio disso, ele é confrontado. Como é que ele está aí com essas pessoas tão ruins? Jesus traz dois ensinamentos. O primeiro é que, sim, essas pessoas são pecadoras. O pecado dessas pessoas é real. Elas precisam de médico, elas precisam de perdão, elas precisam de cura. Eu vim aqui justamente porque eles estão doentes. Jesus não falou assim, gente, está tudo bem, vocês estão sendo muito duros com ela. Não, Jesus não falou isso. Ele reconhece, sim, essas pessoas estão perdidas. Quando a gente olha para o pecado ao nosso redor, a gente não precisa ser liberal. Não, tem que ser leve. Não. Essas pessoas precisam, sim, de perdão, precisam de restauração, de cura, do poder de Deus, tirando elas de um lugar de condenação. Mas outra verdade é que o evangelho, que a festa só acontece no meio dos doentes e dos pecadores. Jesus, ele confirma, são doentes, são pecadores. Mas Jesus diz que a festa, a presença dele, só é encontrada entre os doentes e entre os pecadores. Jesus afirma que não veio para um grupo de pessoas. Você percebeu isso? Ele diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos. Se alguém te perguntasse o que Jesus veio fazer na terra, você poderia dar 50 razões, 100 razões, pelo qual Jesus veio para a terra, mas eu vou te dar uma pela qual ele não veio. Jesus não veio para chamar justos. Não é por isso que Jesus veio. A maior barreira entre nós e Jesus é a nossa própria justiça, o nosso senso de justiça. O quanto eu acho que eu não preciso, não o meu pecado. O que me afasta de Jesus não é o meu pecado, a minha fraqueza, a minha limitação, a minha dor, é a minha justiça. Eu não vim para os justos, Jesus fala. Enquanto nós não tivermos a convicção de que somos pecadores, publicanos, os doentes, toda aquela lista lá, nós somos essas pessoas, enquanto nós não tivermos essa convicção, nós estaremos afastados de Jesus. Quem é doente aqui? Quem é pecador aqui? Quem reconhece isso? Eu sou doente, eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Será que você se identifica mais com os amigos de Levi ou com os líderes religiosos, com os santos, os justos? Não seja do grupo errado aqui da festa. Eu imploro para você, não participe do grupo errado da festa. Na festa está acontecendo não seja do grupo dos líderes religiosos aqui, que tem convicção, que são justos, que são melhores, que não entendem. Jesus está com os pecadores. Peça ajuda de Jesus, participe da festa. Lembra do filho pródigo? Vai, gasta tudo do pai, considera o pai como morto, pede herança, destrói a vida dele, poderíamos dizer assim. E aí ele volta para casa com a convicção, eu sou o mal, eu sou o ruim. E o pai fala, ótimo, então vamos festejar, porque eu te perdoo, está resolvida a tua situação. E o que ele faz? Aproveita a festa. Entra na festa de Levi dele, a festa do filho pródigo, aproveita, curte a festa. Quem não curtiu? Acho que ele pecou demais, né, pai? Como é que pode? Como é que pode a festa para um pecador? Queria deixar uma sugestão, inclusive no Spotify aí, o Grande Banquete, é um álbum do cantor Marco Teles, o Grande Banquete. A gente vai botar lá no Spotify, mas eu acho que pode ser uma oportunidade de reflexão aí durante a semana. Bom, para acabar, a gente fecha aqui. Versículo 18, 19,
diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. O que acontece aqui é que para aqueles líderes, para aquelas pessoas, fazia mais sentido a tradição, o legalismo, a lei, o olhar, o senso de justiça deles, a interpretação que eles tinham da doutrina, de como eles foram criados na igreja, de como tudo funcionava para eles certinho. Essa rotina religiosa deles fazia mais sentido do que sentar com Jesus à mesa. Sentar com Jesus, na hora de comer mesmo, sentar e comer com Jesus, de viver a vida real. Tinha tanta coisa, tanta tradição que impedia eles disso, que afastava eles disso. O rei estava ali, dando um banquete, e eles estavam preocupados com o jejum. Não, mas hoje é dia de... O que tem te impedido de participar da festa? Vai. É o quê? É a tradição, como esses homens? É o senso de justiça? É achar que não precisa de tanto assim, que os outros são piores? O que tem te impedido de participar da festa? Qual foi a última festa que você participou? Você tem festejado? Você é uma pessoa que celebra a vida? Você tem festejado? Você tem motivo para celebrar a vida? Nosso desafio de hoje é participar de uma festa, é celebrar. Celebrar. O evangelho é celebração. A gente está aqui no domingo celebrando. Os 4 amigos do paralítico estavam cheios de fé e sabiam que Jesus podia curá-lo. Levi encontrou sentido na vida dele e seguiu Jesus. Os amigos de Levi perceberam que havia esperança para eles, porque se Jesus alcançou Levi, vai alcançar a gente também. Os discípulos estavam mais satisfeitos com a própria presença de Jesus do que com a doutrina, com a tradição, com as regras, com a lei antiga, tudo isso. A doença, dificuldade logística, a vergonha, a culpa, até a tradição, nada disso impediu as pessoas de chegarem até Jesus. A justiça, a autojustiça impede as pessoas de chegar até Jesus. O reino de Deus não é dos que se acham puros, santos, perfeitos, mas dos que estão prontos para festejar, celebrar com o rei, conscientes de que não merecem aquilo. Eu não mereço essa festa, mas dá aqui um pedaço de pão, vai. Queria te convidar a fechar os teus olhos, ter um tempo de reflexão. A pergunta que fica para nós é: você quer participar da festa? Você quer celebrar junto com a gente? Jesus nos dá motivo para celebrarmos toda semana, todo dia. Você quer participar dessa festa? Você quer celebrar? Você tem vivido uma vida de celebração? Hoje, nessa manhã, é hora de você chacoalhar essa tristeza, essa autojustiça, esse criticismo, o julgamento em relação aos outros, e falar: eu quero festejar. Jesus me alcançou, mesmo eu sendo um publicano, um pecador, ou qualquer pecado ruim aí no teu coração. Hoje é dia de celebrar. Quão doente você está, quão pecador você está, é para esses que Jesus veio. Os sãos não precisam de médico. Jesus, nós queremos viver essa festa, celebrar contigo, Deus. Empurrados pelo mundo, pelo próprio diabo, pelos nossos pecados, pela velocidade do mundo, pela pressão, nós somos afastados da celebração, afastados da festa, afastados do júbilo, do gozo, da alegria, do comer, do aproveitar o tempo. Nos prendemos, Deus, com questionamentos teológicos. Será que Ele é Deus? Será que Ele não é? Será que Ele pode fazer isso? Nos prendemos ao moralismo, de olhar para os outros de cima para baixo, pensando que o pecado deles é pior que o nosso, é menor que o nosso, nos achando até capazes de viver uma vida e longe da festa, ou a tradição, as leis, as regras, o sempre foi assim, essa é a minha rotina, é isso que eu faço, é isso que eu aprendi, é desse jeito que faz no outro lugar. Isso tudo me impede de fato celebrar. O Senhor está ali sentado, comendo com os pecadores, Deus, e eu sou um deles. Me ajuda, Deus, a tirar essas coisas do caminho, Deus, a tirar tudo isso. Eu olhar para o Senhor e falar: eu quero participar dessa ceia aí contigo, eu quero celebrar contigo.
Quero levar outros a celebrar isso com o Senhor lá em casa. Ah, Deus, nós somos carentes, Deus, carentes de sensibilidade, carentes de percepção da realidade das coisas. Mas não permita que a gente saia dessa manhã aqui, Deus, enganados pela nossa própria justiça, pelo nosso legalismo, pela tradição, pela rotina que a gente tem, pela preguiça, pela insensibilidade. Não, Deus, por favor, nos permita viver uma festa de Levi, como Levi viveu com seus amigos pecadores, lá naquele lugar. Todos incapazes, doentes, celebrando o cuidado, o amor, a cura, o perdão de Deus, Deus. Trabalhe em nós. Deus, tem alguém aqui que se considera inapto, incapaz, imerecedor do Senhor. Deus, que essa pessoa possa sair daqui com uma convicção de que é para essas pessoas que o Senhor veio. É para esses, Deus, é para esses, é para mim, Deus. Tão falho, tão fraco, incapaz de estar aqui falando, liderando uma casa, sendo um bom marido. Deus, tudo fica tão aquém, tão antes do ideal, Deus. Aumenta em nós essa... Melhora o nosso, limpa o nosso espelho, Deus, que a gente possa olhar para nós como o Senhor olha, e é verdade. A Grace falou aqui, o Senhor não nos olha mais como pecadores, culpados, porque fomos lavados pelo sangue de Jesus. Mas um sangue que custou alto. E só nos vê assim, como vê Jesus, puros, perfeitos, imaculados, porque antes éramos pecadores, imaturos, rebeldes, inimigos do Senhor, a ponto do sangue de Jesus precisar ser vertido. Deus, nos dá essa sensação real, Deus, de quem nós realmente somos. Doentes, naquele hospital lá, celebrando a festa, mas há pouco tempo atrás, numa maca, paralisados, dependentes. Em nome de Jesus, eu repreendo e peço, Deus, age com força no coração de cada um aqui, libertando, Deus, a nossa igreja dessa autojustiça, dessa sensação de superioridade, de pureza. Por favor, Deus. Aqui possa ser um lugar, de fato, proibido a entrada de pessoas perfeitas, Deus. Em nome de Jesus. Amém.